Olá, queridos e queridas, graça e paz multiplicados. Nós estamos na lição 11 desta revista de escola bíblica dominical, O Verdadeiro Pentecostalismo. Lição 11, compromissados com a evangelização. Eu sou o professor Daniel Ramos e estou te convidando a se inscrever em nosso canal. O textual de nossa lição é Romanos capítulo 1, verso 16, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. A nossa responsabilidade para com a salvação de todos os seres humanos mediante o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo nos torna servo de todos. Aliás, o autor faz uma retomada da significativa original da palavra ministério, que está implícito com serviço. O texto bíblico da leitura bíblica em classe é Marcos capítulo 16, verso 14 ao 20. Os objetivos gerais dessa lição que é conscientizar a respeito do compromisso com a evangelização e os específicos são pelo menos 3. Mostrar a evangelização como prioridade para os pentecostais, Uma igreja pentecostal é uma igreja necessariamente missionária. Enfatizar que Jesus morreu para salvar todos os seres humanos e argumentar que o Novo Testamento destaca a obra missionária na esfera local e transcultural. Sejam bem-vindos à nossa lição de hoje. Bom, o reino de Deus cresce à medida que os pecadores vão se convertendo ao Senhor Jesus. A igreja é a única agência do reino de Deus escolhida pelo Senhor Jesus para levar a mensagem do evangelho a um ponto que perece por causa do pecado, A um mundo que perece pela situação. Nós estamos dando continuidade ao trabalho que Jesus começou. Isto aponta para a evangelização e para a obra missionária, ou seja, igreja sendo igreja. Tópico primeiro, a evangelização como prioridade. O evangelho não é uma mensagem alternativa. Trata-se de uma questão de vida ou morte. Vida para os que recebem a Jesus como seu Salvador e morte para os que o rejeitam. A divulgação das boas novas de Cristo é a tarefa de todos nós. Isto mesmo, evangelizar não é uma tarefa do pastor, muito menos do pregador, da pregadora, da pastora, nada disso. Evangelização é uma tarefa da igreja. Toda a igreja é evangelizadora. Se é igreja, quer levar as boas novas de Cristo. Porque não se trata do destaque de um ministério específico, mas sim da obra da igreja. A obra da igreja é evangelizar. O que é o evangelho? Essa palavra vem de duas palavras gregas. Eu, advérbio, bem, e angelia, que significa mensagem, notícia nova. Assim, a palavra evangelion, que quer dizer boas novas, boas notícias ou notícias alvissareiras. Essa palavra alvissareiras você pode cortar, porque é uma palavra tão antiga que eu ainda não entendi por que um autor tão modernizado fez questão de mencioná-la. Mas enfim, evangelho quer dizer boas notícias. Em tese, é a mensagem de Cristo que salva o pecador. João 3,16. Aliás, João 3,16, para quem não sabe, e eu imagino que todos que estão me assistindo sabem, João 3,16 é o texto áureo de toda a Escritura. Toda a Escritura recebe a temática de João 3,16. É o meio que Deus usa para a salvação de todo aquele que crê. Romanos 1,16, 1 Coríntios 15,2. Só por meio do Evangelho é que o ser humano conhece a salvação na pessoa de Jesus Cristo. Não tem como nós comungarmos a pessoa de Jesus Cristo sem o Evangelho de Deus. O único Salvador do mundo. Eu estou olhando para o lado assim, porque toda vez que eu estou gravando o vídeo, o meu chau-chau senta aqui do meu lado e fica me olhando, como se estivesse prestando atenção na aula. E ele fita o olho bem em mim mesmo. Engraçado.
O único Salvador do mundo. O Evangelho são as boas novas que falam do reino de Deus, da salvação e do perdão dos pecados na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. É o Evangelho da graça de Deus, Atos 20, 24. As Escrituras nos ensinam que todos os seres humanos são pecadores e precisam se reconciliar com Deus. Não existe um meio de salvação sem Jesus. Ele mesmo quem disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, 6. E também afirmou: o campo é o mundo. Mateus 13, 38. A pregação do Evangelho é uma necessidade imperiosa que significa está acima de todos nós. Está acima do que eu penso, do que você pensa, está acima da minha opinião, da sua opinião, está acima de qualquer hermenêutica. Imperiosa, ou seja, é decreto. Porque não existe salvação sem Jesus e o campo é o mundo. E isso nos mostra a grande responsabilidade da evangelização local e mundial. Olha que coisa interessante que o autor coloca. É necessário fazer a missão no seu bairro, na sua cidade, como também é necessário fazer a missão em outras culturas, em outros lugares. Porque tem muita igreja por aí preocupada apenas com a missão transcultural e não evangeliza ao redor da sua própria igreja. É complicado. Como é que eu vou ganhar o mundo e perder minha própria casa? Uma agência legítima. O Senhor Jesus constituiu a igreja como a única agência do reino de Deus na terra encarregada de anunciar as boas novas de salvação. É necessário, pois, a mobilização de toda a igreja para que essas metas sejam alcançadas. E cada crente dos dias apostólicos era um próspero ganhador de almas. Devemos seguir o modelo. Jesus foi enviado ao mundo para suprir nossas necessidades. Mateus 11, 20 ao 30. Isto é feito mediante o Evangelho. Devemos, portanto, agir como o apóstolo Paulo em Romanos 1, 16. É inconcebível na minha mente, enquanto professor de teologia, enquanto assembleiano desde sempre, e não pretendo deixar de ser, um cristão passar pelo menos um ano sem ganhar uma única pessoa para Jesus. É inconcebível. E pior ainda, o que eu chamaria de agravante do inconcebível, é quando uma pessoa nem sequer se preocupa com a questão dela não estar Deixa eu ver o que eu faço aqui. Ah, tá. O meu vídeo deu uma leve trava aqui, mas tudo bem, já voltou. Vamos continuar então. A síntese do tópico primeiro. O autor vai dizer: o evangelho é uma questão de vida e morte. Por isso, a evangelização é uma prioridade. Caríssimos e caríssimas, evangelização não é uma das tarefas da igreja. É a tarefa da igreja. É claro que existem modos de evangelização e cada igreja tem a sua, como nós vamos dizer no português mais claro, a sua pegada. Vê se você percebe, o seu estilo, a sua metodologia. Cada igreja tem a sua, mas evangelização é a tarefa da igreja. O autor coloca um subsídio didático-pedagógico, nós vamos fazer a leitura, como sempre, uma breve reflexão, caso seja necessário. Após expor o tópico primeiro, apresente à classe passagem do livro dos Atos dos Apóstolos como a pregação de Pedro, aquela lá em Atos 2. A pregação de Filipe aos samaritanos e o eunuco de Atos 8. A pregação de Pedro na casa de Cornélio, Atos 10. As viagens missionárias do apóstolo Paulo, de Atos 13 em diante. Reflita com ela, ou seja, a sua classe, como a evangelização, a pregação do evangelho aos gentios, era uma prioridade para a igreja primitiva. Aponte também o papel do Espírito Santo no trabalho de evangelização. Ele confirma a pregação da igreja. Segue dizendo que assim devemos esperar que o Espírito Santo confirme a nossa prática de evangelização, que a nossa mensagem seja confirmada pelo seu poder. Bom, eu sei que nós já estamos em cima da aula, mas ainda dá tempo de, nos dias anteriores, a gente já fazer isso aqui via ferramentas mídia, né? Ou seja, através do WhatsApp do grupo da sala de escola dominical, essas perspectivas e apontando essas coisas, porque vai faltar tempo na sua aula para meditar nisso aqui tudo, porque são, digamos, textos bem extensos. Jesus morreu para salvar
todos os seres humanos. É a temática do tópico 2º, que é uma pegada bem arminiana, né? Novamente, a Assembleia de Deus se reafirma como uma igreja genuinamente arminiana, apesar de ter algumas fileiras calvinistas. A extensão da obra missionária de Cristo tem sido debate ao longo dos séculos, mas especialmente depois da Reforma Protestante. Não se pretende aqui fularizar, pois o que nos importa é a compreensão do assunto à luz da Bíblia. É verdade, antes da Reforma Protestante, nós vamos dizer que vivia-se um tempo chamado cristandade. A história chama assim, para quem não frequentou aula de história da igreja ou história do cristianismo, não vai entender essa expressão. Então, deixa eu explicar o que é isso. A cristandade entende-se como que toda a sociedade é naturalmente cristão. Qualquer bebê que nasce já vai imediatamente batizá-lo. Porque ele é de uma família cristã, ele vai ser cristão e a religião do Estado é o cristianismo, então todo mundo é cristão. Esse tempo é chamado de cristandade. Então, necessariamente, não havia uma mentalidade de evangelização, uma mentalidade evangelizadora. Porque todo mundo naquela sociedade, tecnicamente, era cristão. Bom, é claro que existe uma diferença muito grande entre o cristão cultural e o cristão confessional, mas era essa a perspectiva da época. Até que veio a reforma e agora sim é necessário a apologética da doutrina da fé. A nossa teologia. Antes convém ressaltar que a nossa teologia é pentecostal e vem diretamente das Escrituras Sagradas, sem intermediação dos teólogos da Reforma Protestante. A teologia pentecostal que nossos pais nos legaram não teve nenhum teólogo ou reformador como intermediário, como é o caso da Igreja Presbiteriana, que tem uma teologia vinda de Calvino. Por exemplo, a CPAD vem publicando em vários volumes a coleção de todas as revistas da Escola Dominical, publicada desde 1930. Em nenhuma delas há citação de teólogos ou reformadores para ensinar, esclarecer, ilustrar ou embasar. A nossa teologia é original e estritamente bíblica. É um dos legados deixados pelos nossos pioneiros. Aí ele coloca uma referência bíblica. Eu não sei exatamente para quê, uma vez que está ilustrando uma perspectiva pentecostal, mas eu imagino que seja para dizer que há legalidade bíblica para este tipo de comportamento. Toda igreja tem uma hermenêutica bíblica natural, uma impotencial hermenêutica bíblica. Afinal de contas, por quem Jesus morreu? Essa é uma das perguntas mais interessantes. Há algumas discussões teológicas sobre o tema, mas nos últimos tempos os debates se concentraram entre duas interpretações das Escrituras: expiação limitada e expiação ilimitada. Teólogo adora inventar termos, gente. Mas vamos lá. Paciência. O que é expiação limitada? Trata-se da ideia de que Jesus morreu apenas por um grupo restrito de pessoas escolhidas desde antes da fundação do mundo. Tal pensamento vem de uma visão teológica ao nosso ver equivocada e baseada numa exegese ruim, como acontece na interpretação forçada de 1 Timóteo 2,4, que afirma querer Deus que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Os teólogos defensores dessa teoria, então, incluem que se trata de todos os homens crentes. Nós rejeitamos essa linha de interpretação. Esse é um dos exemplos entre as outras passagens bíblicas que eles interpretam de modo a ajustarem a sua teologia. Ele não quis dizer aqui, ou se ele vai dizer mais para frente, nós vamos ver, mas expiação limitada está falando da perspectiva de expiação calvinista ou predestinação. Jesus morreu na cruz não pelo mundo, mas por aqueles que o Pai o predestinou. Bom, vamos ver a expiação ilimitada. Antes de passar de um grau para o outro, nós entendemos uma coisa bem complexa. Se o projeto da salvação é perfeito, como que ele pode ser limitado? Se é perfeito, como alcança só alguns e não todos?
Expiação ilimitada. Isso significa que o Senhor Jesus morreu por toda a humanidade. Esse ensino recebemos nossos pais, os quais usaram a Bíblia como fundamento dessa doutrina. Jesus é o Senhor e Salvador do mundo. Testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo, 14, e não somente para algumas pessoas. A expiação foi realizada em favor do mundo inteiro. Ele é a propiciação pelos nossos pecados e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo mundo. 1 João 2,2. Por isso que Jesus mandou pregar ao mundo inteiro e a toda criatura. O erro teológico afirmar que a expiação é limitada ou predestinada. João 3,16, Tito 2,11. Jesus morreu por todos os pecadores. Encerra a discussão. Qual é a síntese do tópico segundo? A expansão da expiação de Cristo é de caráter ilimitado. Isto é, Jesus morreu por toda a humanidade. Tem que tomar muito cuidado com outro erro que existe aí depois, que é o chamado universalismo, que não tem nada a ver com a Igreja Universal não, viu? Universalismo é a doutrina que ensina que, independente da pessoa, Jesus morreu na cruz e esse fato por si mesmo já salvou automaticamente toda a humanidade, independente da profissão de fé ou não. Isso se chama universalismo. Isso é muito preocupante, porque você pesquisa para você ver. Então, ou seja, os dois extremos estão errados. Limitado e universalismo, né? O que é a salvação em Jesus Cristo? É o projeto de expiação ilimitado. O mundo. Mas o mundo tem que se levantar e se servir da mesa que Deus colocou para nós, chamada salvação. Ou seja, é uma pergunta, é um chamado que carece de uma resposta. E, aliás, uma resposta livre. Não esqueçamos, ora pois. Vamos dar uma lida e breve reflexão no subsídio teológico. Quando a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, João 13,16, ou que Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, João 1,29, ou Ele é o Salvador do mundo, 1 João 4,11, significa isso mesmo. Certamente a Bíblia emprega a palavra mundo no sentido qualitativo, referindo-se ao sistema maligno que Satanás domina. Mas Cristo não morreu em favor de um sistema, entregou sua vida em favor das pessoas que dele fazem parte. Em texto algum do Novo Testamento, mundo se refere à igreja ou aos eleitos. Paulo diz que Jesus se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, 1 Timóteo 2,6. E que Deus quer que todos os homens se salvem, 1 Timóteo 2,4. Em João capítulo 2, versos 1 e 2, temos uma separação explícita entre os crentes e o mundo e uma afirmação de que Jesus Cristo, o justo, é a propiciação para ambos. Aqui é um recorte de Stanley Orton, Teologia Sistemática, uma perspectiva pentecostal, publicado pela CPAD em 2019, e aqui as páginas 360 e 361. Bom, Jesus morreu por todos, mas não morreu pelo sistema, viu? Então não tem como trabalhar universalismo, mas todos os que fazem parte do mundo, que querem não mais fazer parte do sistema mundano, mas da Igreja de Deus. Terceiro tópico, perdoe o barulho de sirene. Estamos em época de pandemia e eu moro no centro de Belo Horizonte. Aí você já imaginou como é que fica isso aqui. Evangelização local e transcultural é a terceira parte. O Novo nos mostra que evangelismo e missões são tarefas precípuas da igreja. Irmãos, eu não sei por que de repente o autor começou a colocar umas palavras, digamos, descontextualizada. O tempo todo ele trabalhou, é uma crítica que eu estou fazendo, né? O tempo todo ele trabalhou algo bem atualizado. De repente ele dá essas freadas aqui, né? Ou seja, são tarefas fundamentais da igreja. Você pode escrever aí na sua lição, que precípuas, pelo amor de Deus, né, gente?
O livro de Atos destaca a obra missionária, registra as missões por todos os ângulos e mostra todas as possíveis atividades de um ministério. Atos ressalta ainda o poder do Espírito Santo na obra de evangelização e as obras missionárias do apóstolo Paulo. Nada novo, mas vamos ver o que ele vai falar aqui agora. O que é evangelização? É o ato de comunicar as boas novas de salvação e a todas as pessoas por meio da palavra e por meio de ação. Olha que coisa interessante. Eu evangelizo oralmente e eu evangelizo testemunhalmente. Desculpa usar essa expressão. O meu testemunho é ferramenta evangelizadora, como também pode ser contra-evangelho. Enfim, é o que Jesus fez e nos mandou que também fizéssemos. Isso significa testemunhar com ousadia a ressurreição de Jesus pelo poder do Espírito Santo. Geralmente é uma ação acompanhada de obras sociais. Testemunho. Essas coisas são características da autêntica igreja cristã. Nós não podemos esquecer que o autor já trabalhou em outras lições, não a divergência, mas a confluência dos textos entre Paulo e o seu amigo, Tiago. Para Paulo, a fé é graça. Para Tiago, quem não tem obras não tem fé. Logo, as obras dão testemunho da fé. Muita gente faz divergência entre isso, esses dois assuntos. Mas, na verdade, é uma confluência. Eles estão combinando. A fé nos traz a salvação, que é obra da graça, que nos remete para obras de testemunho. Eu faço aquilo que eu creio. Eu creio por meio da graça. Não tem divergência nenhuma nisso aí. Uma porque a gente não pode trabalhar texto isolado, né? Vamos voltar aqui para a lição. Aliás, a visão dos pentecostais clássicos desde o avivamento da Rua Azusa era evangelística e missionária. Até se pensava a princípio que o dom de línguas era para pregar aos pagãos ao redor do mundo. A xenolalia é isto, a habilidade de falar uma língua que o indivíduo não aprendeu. Xenolalia não é o mesmo que glossolalia. Mas logo esses pioneiros desistiram dessa ideia xenolálica missionária. Mas eles continuaram a obra missionária mesmo xenolalia. Eu tive o prazer de conhecer o missionário que aprendeu um outro idioma depois do Senhor revelar para ele. Faz 3 dias de jejum que você vai aprender esse idioma para essa terra que eu vou te mostrar. E depois de 3 dias de jejum, ele amanheceu falando o idioma fluentemente. É claro que isso é muito raro de se ver. Eu tive o prazer de conhecer alguém assim. Não estou dizendo que isso é uma doutrina. O que é doutrina? O que acontece com um cristão acontece com todos no mundo inteiro. O que é uma experiência pessoal? Aconteceu com um, pode não acontecer com outros. Cuidado com isso. Eu tive o prazer de conhecê-lo e nem por isso eu trouxe isso para a minha vida como doutrina e nem por aí fico divulgando a ponto de que as pessoas começam a fazer 3 dias de jejum para aprender a falar outro idioma. Não é assim que funciona. Não é o meu querer, é o querer do Espírito. E ele propõe a sua obra. As missões, o que é? O trabalho do missionário é a evangelização entre pessoas de cultura diferente. Nossa, tecnicamente falando, evangelismo e missão é a mesma coisa. Só que a gente sempre vai conceituar evangelismo como algo local e missão como algo distante. Vamos colocar assim, em outro país, em outras cidades, enfim, em outras culturas. A mensagem é a mesma. É necessário ajustar e adaptar estratégias conforme o costume de cada povo ou grupo étnico. Veja como Paulo introduz a pregação na sinagoga de Antioquia de Psídia, para se anunciar a Jesus, lá em Atos 13, 16, 17 e 32. E compare isso com um discurso no Aerópago de Atenas, de Atos 17, 22 e 31. Uma riqueza exegética tremenda. Inclusive, se cabe uma sugestão aqui, fala para os alunos, coloca essas 2 referências aí, no seu grupo de WhatsApp, lá com sua comunicação, e pede para os alunos se manifestarem. O que eles percebem de diferença e de semelhança entre as mensagens? É bem interessante esse tipo de exercício.
O cristianismo não tem o poder de padronizar e nem mesmo objetivo o mundo. Né? Ele não tem o objetivo de padronizar o mundo nem de destruir suas culturas. Pelo amor de Deus, irmãos. Cultura é cultura, fé é fé. Uma coisa não é a outra, não destrói a outra. Sua mensagem, porém, é universal. No dia do triunfo de Cristo e da igreja, cada povo ou etnia se apresentará louvando a Deus na sua própria cultura. Apocalipse capítulo 5, verso 11 ao 13. E por isso o apóstolo Paulo disse que, sendo livre, se fez servo de judeu para os judeus, sem lei para com os sem lei. 1 Coríntios 9, 19 ao 22. Para ganhá-los para Jesus. Aliás, descer até o lugar onde o evangelizado está significa repetir a obra que Jesus fez, porque ele desceu aqui onde nós estávamos, ou onde nós estamos, melhor dizendo. E o desafio? Jesus disse, o campo é o mundo, Mateus 13 e 38. Ele não disse que o campo é Jerusalém, nem Judeia, nem Roma, nem minha cidade, nem a sua. Jesus não disse para primeiro pregar em Jerusalém, depois na Judéia, depois em Samaria e depois ser testemunha até os confins da terra, mas mandou pregar tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Atos capítulo 1, verso 8. Entenda só uma coisa, do ponto de vista geográfico, né? Agora é geografia bíblica, confins da terra, irmãos e irmãs, é a Espanha, porque é Roma. Confins da terra é a Espanha. Nem Portugal tinha ainda naquele contexto. Nós estamos falando do ano romano, do tempo romano, da era romana, né? Isso é mais de 2.000 anos atrás. O Brasil, por exemplo, só tem pouco mais de 500 anos de existência. Então, não poderia ter falado do Brasil como confins da terra naquela época, uma vez que isso era um mundo desconhecido. Isso fala da simultaneidade, de simultaneidade. Do contrário, o evangelho estaria ainda em Israel, confinado entre os judeus, pois Jesus mesmo disse, porque em verdade vos digo que não acabarei de percorrer a cidade de Israel sem que venha o Filho do Homem. Mateus 10, 23. A síntese desse tópico terceiro trabalha que a evangelização local e transcultural, ou seja, evangelização e missão, é a tarefa principal da igreja, de acordo com o Novo Testamento. Ou seja, a Bíblia é a nossa regula fidei, ou seja, nossa regra de fé. E baseamos nela todo o nosso comportamento, perspectivas e paradigmas. Ele finaliza com o subsídio vida cristã. Vamos ler e refletir? Grandes coisas tem feito o Senhor por nós, pela glória da boa obra do Senhor aqui nesta capital. A 15 de fevereiro de 1927, chegamos a essa cidade, Belo Horizonte, enviados por nosso Senhor Jesus Cristo. Não existia aqui nenhum crente da nossa fé e ninguém tinha ouvido falar do batismo do Espírito Santo. Abriram-se muitas portas, de maneira que agora temos 8 cultos por semana dentro da cidade. Num lugar chamado Areias, surgiu uma nova congregação. Jesus já batizou ali 3 irmãos no Espírito Santo. Aleluia! Ele está ouvindo as nossas orações. Estamos debaixo de uma onda de reivindicação. Nossos cultos são muito concorridos e o poder de Deus se tem manifestado com a salvação de pecadores. Nestes últimos 3 meses, 47 pecadores se entregaram a Jesus. 19 irmãos foram batizados nas águas e 11 receberam o batismo no Espírito Santo. Aleluia! Clímaco Bueno Asa, na Seara do Senhor, publicado no Mensageiro da Paz, os artigos que marcaram a história e a teologia do movimento pentecostal no Brasil. Volume 1, Rio de Janeiro, CPAD, publicado em 2004, as páginas 55 e 57. Concluímos, depois dessa riquíssima tarefa, e eu aqui fico muito feliz do recorte do nosso autor tratar exatamente a minha cidade, Belo Horizonte, numa Assembleia de Deus que sou membro, ou seja, uma igreja histórica. A Bíblia afirma que não existe salvação sem Jesus. Ele mesmo declarou, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim.
João 14, verso 6. Essas boas novas, ou boas de poder, são o poder de Deus para a libertação e salvação disponível a todos os povos. Mas há necessidade de alguém para levar essa mensagem de vida. Desculpe a minha emoção com o recorte do nosso pastor aqui na revista. Já faz quase 2000 anos que os cristãos vêm pregando essa mensagem e ela continua sendo, cada dia, uma mensagem nova. Graças a Deus. Jesus abençoe a todos vocês. Eu vou encerrar por aqui porque, como você já percebe, eu estou emocionado. Te espero na próxima lição da Escola Bíblica Dominical. A penúltima, né? 12ª. Beijo no coração, fiquem com Deus.